amor aqui, mas também ir para academia malhar também, tá precisando. Ah, ok. Muito bem. Mais alguém? A Rose Alemão deseja feliz sábado para todos e que Deus abençoe. E também tinha aqui o pedido da Marilu, desejando feliz sábado para todos e pede a oração pelas famílias. Muito bem, Marilão. Estamos recebendo aí a Mari Alceu. Feliz sábado, Mari. Will e a Gabi. Feliz sábado para vocês também. Mari Alceu, Will e Gabi. Feliz sábado. Nós estamos nos pedidos e agradecimentos. Vocês querem colocar? Eu quero agradecer. Eu quero agradecer mais um ano de vida da minha avó, porque nós passamos com alguns dias com ela muito mal, que nós achávamos que ela ia embora mesmo, né? Tá muito velhinha, fez 90 anos ontem, e assim, ontem ela tá melhorando a cada dia, mas a gente sabe que é uma melhora que é passageira, né? Uhum. Mas eu agradeço a Deus que a gente tá vendo essa melhora nela, né? Porque é tão ruim ver sofrer, não gosto não. Também agradeço a Deus pelo meu pai, que a cada dia também vejo que está melhorando. Na medida do possível, ele está bem. E pelo trabalho. E pela semana corrida, né? Mas as bênçãos de Deus têm caído muito sobre também o nosso lar. Amém. Que bom. Muitas bênçãos, hein, Mari? Mais alguém gostaria de estar colocando? Então, queria agradecer. Pode falar. Pelas famílias. Não, é pelas famílias enlutadas da igreja, né? Sim. E também por mais um aniversário também do professor da nossa igreja, né? Sim, né? 97 anos. 97 anos e 97 anos de casado, Não, 97 anos de idade e 70 anos de casado. 70 anos de casado. 70 de casado. Pai do céu. Já pensou? A gente comemorar, ontem a Débora e o Anderson comemoraram 3 anos. Já pensou? Tá chegando. Comemorar aí Vê, ó. 70, 80 anos de casado. Meu Deus, que legal. É muita bênção. O professor Hélio Serafim, não sei para quem não conhece, uma pessoa super, ele é um professor, ele é um educador, né? Sócio fundador da Alvorada. Ele é uma pessoa super, você aprende muito com ele. Ele já esteve na academia falando da experiência dele. Parece um jovenzinho, né? Uma mente, tablet fez na atividade, mão, com dinâmica, atividade, uma cabeça sensacional. Ele é um exemplo e hoje é motivo de gratidão mesmo pela vida, né? Que esse homem tem e quantos ensinamentos ele dá para nós a cada viver, né? A cada amanhecer. A gente queria agradecer, porque nós, agora, esse final de ano, nós temos 3 coisas muito importantes que a gente agradece muito. Primeiro, que nós temos 2 filhas que se formaram, né, estão se formando esse ano. Uma se formou, outra se forma dia 14. Dia 14. Então, 2 filhas no ensino superior, né? Uma formando em arquitetura, outra formando em tradutor e intérprete, né? Uhum. E dia 16, eu e a Helena, a gente faz 30 anos de casal. 16 de dezembro agora. Na realidade, é dia 8, né? A certidão de casamento está dia 8, mas a gente comemora sempre o religioso, que foi uma semana depois, dia 16. Muito bem. Está quase alcançando o Ivan, hein? Pois é. Mais alguém gostaria de estar colocando seu agradecimento, seu pedido? Alceu, você pode fazer uma oração para nós hoje, então, para começarmos? Vamos lá. Bondoso e amado Pai, nós agradecemos muitíssimo
pela semana que nos concedeste, pelo sábado também que já se iniciou. Nós somos gratos a Ti porque sabemos que é de Tuas mãos, das Tuas misericórdias, que a cada dia nos levantamos, que a cada dia voltamos para casa, e a cada dia sabemos que a Tua mão tem nos conduzido. Pedimos que Tu acolha os pedidos que foram feitos, os nossos agradecimentos. Nós não sabemos como Te pedir, nem como Te agradecer, mas que o Teu Santo Bom Espírito veja o nosso coração, nossa mente, e que possam chegar até o Teu trono de graça as nossas petições e os nossos agradecimentos. Abençoa a nossa reunião de agora, que como palestrante, a pessoa que possa ministrar, seja inspirada por Ti, que possamos aprender mais ainda a cada vez que nós nos reunimos, pois sabemos que somos todos dirigidos pelo Teu Santo e Bom Espírito. Confiando nas Suas misericórdias, nós pedimos e já agradecemos. Amém. 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 Bom, gente, hoje quem vai falar para nós é uma pessoa que eu admiro muito. O Pastor Conte. Pastor Conte é meu parceiro de trabalho, a gente trabalha junto ali no colégio, eu tenho aprendido muito. Cada vez que ele entra na minha sala e começa a conversar, Moniquinha, você conhece, eu paro tudo e fico assim, porque tem história. E aí, quando ela chega em casa, tem o repeteco, eu fico sabendo de Maria Madalena, eu fico sabendo... Eu repito os cultos, eu repito o aprendizado. Aí o Fernando fica, nossa, que vontade de estar lá aprendendo também. Eu comento, eu sinto muita falta, porque como já faz algum tempo que a gente saiu da rede, né? Então a gente, aquele ambiente do culto, né, que tem, a gente começa, e isso aqui fora é bem... Embora o pessoal ainda respeita bastante, né? O pessoal ainda... né? Mas o pastor Conte, ele na realidade é Roberto Conte, e a gente apelida como Pastor Conte, ele é o nosso capelão, ele é responsável para a parte espiritual, né, da educação básica, e então, assim, todas as manhãs a gente senta e escuta o Pastor Conte, também o pastor Eualif, que está aqui conosco hoje, ele vai, né, ele está sempre com a gente ali, compartilhando a mensagem, que vai se casar em breve. Então, ele já está aqui exercitando a musculatura do coração, da mente, mas é um privilégio muito grande, viu, Pastor Conte? Eu sempre, quando você começa a falar, é algo que eu penso, vou aprender. Hoje, o que eu vou aprender com o Pastor Conte? O que Deus tem a dizer para a gente. Através de você. Então, você é uma pessoa usada por Deus. E, gente, tudo que o Pastor Conte faz é com dedicação. É incrível. Você pede, assim, um negocinho, ele faz um evento. Então, eu admiro muito. Então, parabéns, que Deus esteja com você. Moniquinha, fica meu beijo para você, querida. A gente aprende a amar você de tanto que o Conte fala de você, né? Então, que Deus esteja nesse lar, nessa casa, abençoando vocês, tá bom? Fica com você agora. Muito obrigado, Prof. Elaine, de verdade. Eu só me preocupo agora, porque depois, veja, o amigo dos nossos amigos são os nossos amigos, obviamente. Os inimigos dos nossos inimigos também são os nossos amigos, isso é interessante. Mas agora, prof, veja que o pessoal aqui vai te analisar, agora em razão do que eu for falar para o povo. Então, pode ser que o pessoal meça agora e fala assim, puxa, prof. Elaine, eu tinha você em alta conta, agora, olha, nossa, por causa do Conte, aí talvez... Mas eu creio que não, prof. A tua conta é alta e aí mesmo... Veja, em algumas coisas a gente tem a seguinte, às vezes vale a pena a gente olhar a nossa vida e a gente tem que olhar e enxergar ela, e alguns pastores, principalmente, são vistos assim, né? Olha, nós olhamos e medimos os pastores e olhamos para ele assim, olha que beleza a vida dele, a história dele, que bom que foi com a esposa que ele teve. Ela complementou, isso é sempre mais bonito. Mas... quando a gente olha por outro lado, tem alguns de nós que são, apesar da esposa que teve, ele foi muito bem. E outros foi por causa da esposa que ele foi bem. E aí a gente fica nessa daí. Afinal, ela complementou, ela fez tudo ou ela não participou em nada?
Nesse meu caso aqui, amigos, vocês vão perceber que a Moniquete está aqui comigo, ela é a melhor parte dessa nossa conversa aqui. Dessa dupla aqui, ela é a melhor parte. Na verdade, aqui em casa a gente é em 6. Eu, ela e eu e nós dois. 6 pessoas. Então aqui a gente é completo, então a gente corre atrás aqui de tudo, você pode imaginar. Não tem espaço só para nós aqui. É uma loucura esse ambiente aqui, tá bom? Mas entendendo que é quase um púlpito onde eu estou agora aqui, a Moniquete com certeza ela vai para o outro lado ali. E aí eu vou estar aqui com essa câmera sozinho com vocês. Tudo bem, pessoal? Pode ser? Vamos lá? Mas a Mônica, fique tranquila que ela continua no mesmo lugar. Ela está aqui, mas só eu que viro mais a câmera para cá, né? Vamos lá. A Prof. Helene falou que eu faço as coisas com afinco, pessoal, mas eu quero que vocês me perdoem, assim, de verdade, pela ausência de um PowerPoint aqui. Eu sempre gosto de PowerPoint, mas eu fiquei me pegando nessa semana aqui para tentar entender o que eu acho que seria produtivo para nós conversarmos um pouquinho. E eu na verdade, aqui, eu tive que dar uma viajada, irmãos, e eu estou convidando vocês para uma viagem comigo, tá bom? Então vai ser a segunda vez que eu vou viajar, porque eu viajei no pensamento, e agora eu queria que vocês caminhassem comigo nesse pensamento também. E, claro, aqui a gente vai ter uma liberdade eu gostaria que você, de alguma forma, me interpelasse também, se não ficar claro algum ponto, você fala assim, mas pastor, por favor, dá uma volta aqui, sua contribuição ela é de suma importância, então, por favor, sinta-se à vontade de você falar, abrir para a gente aqui. Não vai ser numa perspectiva de um sermão, mas vai ser quase que usando uma linguagem católica, quase que uma homilia. Eu vou dividir com vocês um pensamento, uma sequência de pensamentos, e a gente vai chegar num final ali. Eu tenho certeza que você vai ficar assim, tá bom, pastor, mas você não respondeu tudo que você falou aí. E tem muita pergunta que você fez eu pensar aqui que você não respondeu, não. Na verdade, não é que é proposital, é a ausência de algumas respostas mesmo. Porque talvez você pode perguntar para mim e eu voltaria perguntando para você também. Faria aquilo que não é uma resposta inteligente. Você pergunta para mim, eu respondo com uma pergunta para você também. Tipo, dizendo assim, mas pastor, como isso é possível na minha história? Eu vou virar para assim, então, mas é que isso é da sua história. E aí você consegue responder melhor do que eu essa pergunta que você fez. Isso vai ser muito comum. E talvez é possível que nós dois cheguemos aqui à conclusão de que eu não tenho a resposta e você também não tem. E a gente vai ter que procurar isso. Então, assim, existe uma abertura aqui para nós que eu gostaria que você se sentisse bem à vontade com isso, tá bom? Eu também me senti um privilegiado essa semana, porque eu também estou me arrastando aqui numa festinha que começou semana passada. Eu e a Mônica aqui também, 14 anos juntos, e que a gente fez aniversário dia 19 de novembro, e aí o casamento em 2006. E aí a gente percebe que até hoje a Moniquinha tem sido, olha, pensa numa mulher firme e valorosa. Porque eu acho que não é tão fácil ficar do meu lado assim. Eu suspeito, tá bom? Mas ela só está perdendo da minha companhia, e você já vai entender o que eu vou dizer exatamente agora, eu só fiquei mais tempo com outra mulher, que foi a minha mãe. Só que ela está chegando lá e eu sei que ela vai superar como esse casal aí que está 70 anos, os dois juntos ali, e que aí, pela primeira vez na história, eu espero que... Não, primeira vez na história da pessoa, né? E na sua história, você realmente, casado, fique mais tempo com essa mulher do que com sua própria mãe. Porque, na verdade, esse é o sentido da nossa vida. Esse é o sentido da vida. Na verdade, quanto menos tempo passamos com a nossa mãe, melhor é a nossa história. Como isso, pastor? É que a mãe é tão grande, tão fantástica, tão impressionante, tão incrível, que ela não pode ser maior do que realmente é o necessário que ela seja para nós. Se a mãe for gigante demais e for muito incrível, ninguém compete com ela. Nem a Moniquinha conseguiria competir com a minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe foi suficientemente boa para mim. Ela foi o suficiente para mim. E ela colocou algumas ausências à amostra para mim, que eu toda vez chegava para ela, mãe, e ela não estava lá para mim, que eu tive que ser obrigado a ir olhar para outra mulher. E aí, claro, no meu radar, a mais incrível que apareceu foi a Mônica. Eu falei assim, é essa daí que eu quero. Porque eu já tinha ganhado de Deus uma mãe fantástica. Só que aí, veja, a história não é ficar a vida inteira com ela, isso aqui é infância. Eu preciso ir para a vida adulta, é para lá que eu tenho que ir. E aí Deus me abençoou que eu consegui achar no meu radar, falei assim, essa mulher aqui. E aí depois eu conto essa história melhor depois para a gente, mas vamos começar então, pessoal. A minha ideia aqui é nessa linha aqui. Vamos lá. Na verdade, veja, pessoal, quando a gente vai olhar sobre a questão da família, a gente percebe claramente que a família ela está em mutação. Para não dizer assim, alguns estão dizendo que ela está morrendo, mas nem os
Nem as pessoas estudiosas, que na verdade são profundas em analisar o contexto que a gente está vivendo, vão dizer para nós que a família ela, de fato está morrendo. Ela vai dizer que a família está mudando, ela está mutante. Como a gente percebe em algumas realidades assim, na biologia é mais fácil de entender isso. Então, como uma bactéria fica mutante, como o vírus agora do Covid com aqueles bichinhos lá na Europa, lá na Dinamarca, lá, ele falou que teve uma mutação. A gente percebe que é aquela definição de um vírus, de uma bactéria, mas ela mutou. Então, ela está um pouco diferente. Mas a essência se mantém. Isso é muito interessante, pessoal. Porque, assim, o que a gente percebe de mutações por aí que o pessoal estudioso joga para a gente, né? Por exemplo, eu vou falar só algumas aqui. E por que eu estou começando com a mutação da família? É porque nós vamos falar sobre 2 pontos dela que, para mim, são aqueles que nós, como cristãos aqui, faz mais sentido para a gente conversar sobre eles. Os outros são importantes também, mas eu espero em Deus que eles não façam parte da sua história. Primeiro deles, que é uma mutação familiar, é a separação conjugal. É família, mas os pais não estão juntos no mesmo ambiente. Isso aqui é uma mutação. Quer se dizer para nós, mas é família, e é mesmo. O pai está lá, a mãe está lá, mas não estão no mesmo ambiente. A geografia não os une. Isso é uma mutação. A questão de parentalidade e versus paternidade. O mundo hoje está discutindo bastante sobre essa questão de ser da paternidade e porque, mas só fala da a patrilinearidade ou a matrilinearidade, ou seja, a questão materno ou paterno. Para a gente manter os níveis, a gente tirou a nomenclatura de paterno e colocou só o parente. Então, o pai e a mãe, na figura deles, eles têm que ser os nossos parentes. Não tem que ter, em alguns momentos, a ascensão de um deles na forma de educar, na forma de cuidar, na forma de organizar a família. Não deve ser assim. Então, como isso daí está se discutindo muito sobre a masculinidade tóxica, a questão do feminismo como uma grande bandeira importante, né, nas reivindicações femininas, será que é isso mesmo? Nessas discussões, então, o que é paternidade ficou de lado, agora nós vamos falar sobre parentalidade. Outras questões a gente percebeu. A gente não tem mais só a nossa família. Na verdade, você tem o seu pai e sua mãe que moram numa casa, mas você pede em algum tempo para esse filho aqui ir para outra família, ou ir para a avó, para a tia, para morar uma temporada por lá, ou por uma razão simples de questão financeira, ou uma razão mesmo de compactuar filho e mãe e pai, e a vida não está dando muito jeito, a gente fala assim, filhão, faz o seguinte, fica lá uma temporada com o vô e com a avó, mora lá com eles, mas você tem pai e mãe, tá tudo certo? É isso que eles chamam de novas constelações familiares. Realidades assim que você olha e fala assim, nesse ambiente nosso aqui, a família ficou diferente, né? Como isso é possível, né? A gente não está acostumado a ouvir, ou não estávamos no passado, isso não era muito comum. Mas aí também alguns vão falar sobre a questão de, por exemplo, o amadurecimento dos filhos de pais separados. Isso aqui é algo muito interessante, difícil de lidar, complicado da gente discorrer de uma forma assim simplificada. Precisa de alguma forma de uma conversa com um terapeuta, com um especialista, sempre. Outro detalhe aqui, famílias monoparentais. O que é isso? Ou o pai ou a mãe, ou por razão de morte, ou por simplesmente não ser onde está o pai. Isso é mais normal na questão da ausência do pai, né, da figura paterna. Então, de uma forma aqui, você tem a família com um pai só, ou um parente só, e temos que trabalhar com isso. Temos outro lado, que hoje no mundo fala-se demais, os casais gays, que para nós aqui até, acho que dá um comichão no ouvido, né? Pastor, mas você falando de casal gay, mas isso é muito interessante, amigos, porque veja, o casal gay, na verdade, ele está definindo para nós que é importante ter família, porque ele quer replicar isso no modelo que ele entende que seria interessante. E isso aqui, para o mundo, é uma mutação de família. Eles querem ser família e querem ser reconhecidos por isso. E falam, e querem demonstrar, e daí a gente pode discorrer bastante. Mas o ponto para nós aqui também, e por último, que nós não vamos tocar sobre esse ponto também, é que, de alguma forma, os amigos se tornam famílias. E isso é muito, mas muito comum, principalmente nas séries de TV que a gente tem aqui. A gente percebe que, de um tempo para cá, você percebe que os amigos, de tão junto que eles estão, principalmente a gente vai olhar isso em culturas americanas, ou na cultura americana ou na europeia, de uma forma que eles são mais livres, né? Os meninos e meninas já conseguem se bancarem sozinhos em uma tenra idade, então o pessoal parte para uma realidade dessa, ele na questão jovem dele ali, de 18 até uns 25 anos, até 30, eles, na verdade, eles não se casaram, eles também não estão namorando, mas eles se tornam um grupamento grande, eles se unem, porque, em razão da ausência das figuras do pai e da mãe,
eles têm algumas necessidades. Então, eles mergulham nessa questão de famílias. Então, a gente tem as famílias amigas, ou famílias de amigos, onde eles vivem juntos, e alguns até têm relação, falando relação sexual mesmo, mas ali no fim das contas você pergunta, e aí, vocês estão juntos? Ah, sim, mas somos amigos. E isso roda, é uma coisa interessante do mundo de hoje. Mas o que eu queria falar com vocês, na verdade, tem a ver com as fantasias românticas sobre o casamento. Como assim, pastor? Para nós homens, isso aí a gente fala assim, mas pastor, fantasia romântica de casamento? A gente fantasia alguma coisa? E fantasia, quando eu digo, é assim, fantasia daquilo que a gente constrói na mente, a gente sonha, a gente devaneia, a gente pensa, a gente se pega pensando sobre, a gente era motivado por isso, consciente ou inconsciente. Aqui a gente vai misturar duas coisas também, né? Na verdade, o inconsciente monta a nossa história e a gente fantasia sobre isso. E a gente fantasia de uma forma romântica sobre o casamento. Isso aqui, na verdade, por incrível que possa parecer, por mais bonito que seja, isso aí, na verdade, é um problema. Na verdade, a gente se atrapalha com isso. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Queria pensar um pouquinho com vocês sobre essa questão da fantasia do casamento e propor, claro, uma ideia aqui de que pode ser uma solução para a gente também, tá bom? Mas eu queria começar com uma pergunta. Quero que você preste bem atenção nessa pergunta, amigo e amiga também, porque, de alguma forma, no final, eu vou voltar com essa pergunta. Só que ela vai estar com uma ideia um pouquinho diferente. E eu queria começar com você agora aqui. Para as mulheres vai ser muito mais fácil. Como eu vou dar um tempinho para você pensar, as mulheres vão pensar rapidinho e vão falar assim, já sei, pastor. Mas o que eu quero é que você só pense, tá bom? Homens, eu acho que se eu deixar 2 horas aqui, você vai demorar um pouco. Mas eu gostaria muito que você pensasse sobre isso também. A pergunta é assim, você teria algum romantismo, alguma fantasia romântica sobre o casamento? Casamento, quando eu digo assim, quando você está pensando sobre a mulher da sua vida e o homem da sua vida, tem alguma coisa romântica que você falava assim, só de pensar você já se mexe todo? É para você pensar, não é para falar, ok? Então aqui é para manter você com a sua, ela com a dela, ok? Homens, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Quero que você pense sobre uma fantasia romântica sobre o casamento, sobre a mulher da sua vida, aquilo que lá no passado, quando você começou a pensar sobre alguém para você, em dividir sua história com alguém, mesmo que não tivesse um corpo, mas tivesse só um desenho, um rascunho dessa pessoa, uma ideia pálida na sua mente. Quando você imaginou isso, tem alguma coisa que você fala assim, nossa, que seria tão romântico, tão assim, tão incrível para mim, eu gostaria disso, eu acho que seria interessante vivenciar isso. Não importa o que seja. Pode envolver sexualidade também, ok? Pode envolver, na verdade, você talvez ter um pensamento que envolva a sexualidade com isso, com essa outra pessoa que você pensava. Se isso aconteceu, legal. Se não aconteceu, não tem problema. Se, na verdade, isso te persegue, pode ser um problema. Mas a realidade para nós aqui, eu gostaria que você pensasse sobre isso, tá bom? Então, enquanto eu falei aqui, eu acho que você pensou, não é? Muito bem, vamos lá. O que eu queria dividir com você, e aí eu vou colocar para nós aqui, na verdade, o texto, eu vou compartilhar a nossa tela, ou a minha tela aqui com vocês. Eu tenho um texto que vai ser o texto base para a nossa conversa aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá no Chrome. E eu pretendo ir ser um pouquinho mais rápido, tá bom, amigos? Eu tô achando... Todo mundo tá vendo aqui, né? Tá tranquilo? Muito bom, vamos lá. Amigos, isso aqui é um texto de suma importância. Gênesis, tá aqui em cima, capítulo 2. E se você é bom de Bíblia, você sabe muito bem que no 1 nós temos a criação e no 2 nós temos a criação, só que explicada para nós com alguns detalhes a mais. E o centro do 2 é exatamente o centro da criação, que é o homem e a mulher. E é muito interessante isso, porque se eu voltar um pouquinho com vocês aqui, vocês vão perceber claramente que o Senhor passeava, plantou um jardim, organizou todas as coisas para o homem, e aí Deus, no 15 aqui, no verso 15, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Mas o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, olha, você pode comer de tudo, e aí ele define aqui, e depois diz o Senhor, aqui é que pega para nós. Olha só, o pensamento de Deus a respeito do humano. Ele não está conversando com o homem. Ele, apesar das brincadeiras de falar, como alguns aí, meu pai adora aquele pastor batista que sempre é muito sarrista na forma de comentar sobre a questão de casais, a palestra dele de casais é sempre muito sarrista assim. Você sabe quem é, sabe do que eu estou falando, né? E esse pastor aí,
Ele é um barato porque ele chega a comentar assim, e meu pai sempre ele me volta com essa informação e eu dou risada dele e fico pensando assim, se a mãe ouvir, ele não tem mais como falar sobre isso aí que ele tá brincando. Que era assim, né? Como se Deus chegasse para Adão e falasse assim, Adão, você tá muito tranquilão, eu preciso arrumar um grande problemão para você. E aqui é o texto que esse meu amigo lá fala isso, eu só retransmiti, ok? A Mônica já me apertou aqui do lado, mas foi só assim, é só retransmissão, ok? Eu só estou passando o pensamento do amigo. E ele fala assim, Adão, você está muito tranquilão. E ele escreve bem assim, depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais... não, volta. Deus, 18. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Aqui essa tradução como se fosse não combina, amigos. Na verdade é assim, eu vou fazer uma outra metade para ele. Aqui a ideia bíblica é assim, Adão está pela metade. Ele não é completo. Ué, mas ele saiu das mãos de Deus? Não, ele não é completo. Na Bíblia, na vida real, perante Deus, o ser humano só é completo com essa aliança aqui. Nós só somos completos em 2. Perante Deus, se eu for orar com ele, ele só está vendo metade de mim. A outra metade, se não estiver comigo nessa oração, falando com ele, ele não está vendo. Ele fala assim, o Conte está incompleto. Qualquer um de vocês aqui é incompleto, se não tiver a outra metade. Daí a gente pode construir. Pastor, então onde é que está a tampa da minha panela? Será que eu casei com ela? Será que eu achei? Calma, a gente pode conversar sobre isso, mas na nossa conversa que a gente vai discorrer, você vai entender um pouquinho essa dinâmica aqui. Então, na definição de Deus, não é bom que eu, a Mônica e todos que estão aqui vivamos sozinhos. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. Olha Deus aqui dando uma indicação para ele assim, vamos lá, Adão, como é que você vai perceber o que eu estou percebendo também? E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então ele percebeu também. Nós percebemos isso também. Isso é muito claro para todos nós. Não dá para viver sozinho. E nós escolhemos viver em dupla, no mínimo. Mas a dupla também sempre cresce. Mas vamos lá. 21. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne, o osso dos meus ossos. E ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou de mim, do homem. Aí 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. Eles estavam completos agora. Estava tudo perfeito. Agora sim é Éden. Agora está perfeito. Pessoal, eu tinha uma perguntinha para vocês aqui. Considerando esse texto aqui, essa parte que, pasmem, isso aqui no texto bíblico, essa parte da fala de Adão é poesia, ele está feliz da vida, dizendo assim, agora eu tenho osso dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Agora sim, agora eu estou completo e estou perfeito. E na verdade, essa daqui vai ser chamada de mulher para mim. Eu vou dar um nome para ela também, porque eu estava com tanto prazer de dar nome para todo mundo que agora eu também quero dar um nome para ela, porque eu a reconheço como minha. Eu dou um nome para ela. Veja, amigos, claro que aqui, de alguma forma, Eva, no coração dela, deu um nome para Adão. Na verdade, dar nome, nomear, significa que a gente ama, que a gente quer e quase uma posse. Sim, que aquele lá é meu também. Tanto que eu nomeio. É a forma como na minha cabeça, não importa o que aconteça. E aquela pessoa leva um nome. Eu preciso de um pequeno detalhe para trazer ela sempre à mente. Isso Deus vai fazer comigo e com você lá na Novo Céu e Nova Terra. Ele vai trazer para nós uma pedrinha com um novo nome para nós. Que na verdade não é o nome que o nosso pai e nossa mãe deu para a gente, mas é o nome que na cabeça de Deus, Deus dá nome para a gente. Então, ele não me chama de Conte no céu, é outro nome. E aí ele vai revelar para mim como é que eu sou na cabeça dele, o nome. Isso aqui é só para quem é muito íntimo. E veja que nessa intimidade, Adão faz a mesma coisa. Ele fala assim, você é tão incrível que eu vou dar um nome para você. O mundo vai dizer que isso aqui é patriarcado. Não, tá vendo? Ele é machista, tá colocando... Não é essa definição, amigos. Nomear na Bíblia
tem profundos significados. E quem dá nome é só para quem ama mesmo, e quem tem muita estima. E é o que Adão está fazendo aqui. Mas vamos lá. Eu queria voltar aqui, então, vou interromper o compartilhamento, vamos tocar aqui o nosso programa. Muito bem, amigos. O que eu percebo aqui é o seguinte. Veja, que na Bíblia, casal na Bíblia é algo um tanto interessante. Se você pegar um pouco e prestar bem atenção no que a gente leu agora aqui de Gênesis, na verdade você está vendo o seguinte. No primeiro casal, Deus vai começar a humanidade e ele começa com exatamente Adão e Eva. A base de tudo que existe na Terra foi feita para Adão e Eva. Eles coroam essa primeira parte, mas depois, o que vai ser desenvolvido depois do Éden é simplesmente em razão deles. Eles cuidam, eles abençoam, eles dão tratamento, os animais crescem, as árvores crescem, o jardim cresce, tudo no planeta vai crescer em razão do cuidado de Adão e Eva. Passa pelas mãos do casal. Eles vão ter família depois, só que não existe família se não tem casal. Tudo na vida passa por dois. Na verdade, para termos um, precisa de dois. Não tem como você ter uma pessoa no mundo se não tiver duas antes. Isso aqui é muito interessante. E nessa perspectiva aqui, a gente percebe que Deus, quando ele faz uma aliança com Adão e Eva, ele está fazendo uma aliança universal. É o que a gente percebe. Então, a base de tudo nessa terra é família. Mas que tipo de família? Bom, família, casal, e depois deles, o que desenrola do amor dos dois, você vai ter família. E você vai crescer nesse ponto aqui. Tudo cresce com família. Mas qual é a base, amigos? Guarda isso. Casal. Interessante que Deus tem uma aliança com Adão e Eva. Bom, eles falham com isso. A falha deles indica para nós que essa falha que eles tiveram, simplesmente toda a humanidade falhou com eles. Se o primeiro casal falhou, todos falharam com eles. Por quê? Tudo começa com casal. E nessa ideia aqui a gente tem o seguinte, Deus volta para tentar fazer uma aliança de novo e reatar com Adão e Eva de novo tudo. Mas você percebe que assim, ele reata com eles, porque Adão e Eva toda a humanidade, é universal. Curioso que depois disso você vai ter os que viviam antes do dilúvio, eles de uma forma universal, eles pecam contra Deus. Deus destrói toda a terra, mas salva quem? Uma família composta por um casal e os filhos, que por sinal também eram casais ali dentro. Interessante isso. Mas veja que Deus volta e faz uma aliança com Noé e sua família. Então ele volta de novo a fazer uma aliança, e a aliança com o seguinte, veja, se só tem aqueles 8 que estavam no barco, Noé, seus filhos e as noras, e a esposa, claramente nós estamos vendo Deus fazer com ele uma aliança universal de novo. Só que o ser humano volta a, de novo, pecar de uma forma universal. O que a gente tem depois do dilúvio? Você tem a Babel, que é o quê? Deus pediu para todo mundo crescer e multiplicar, formem famílias, casais e famílias, formem casais e famílias, mas o povo não quer encher a terra, não quer completar a terra, eles querem fazer uma torre e chegar até os céus. Veja, de uma forma universal, eles estão indo contra Deus de novo. Deus desce, olha para essa cena, muda a língua e fala assim, pessoal, agora, vê o que vocês conseguem organizar? Eu, basicamente, só mudando a língua, eu já consegui colocar cada um para um canto, vocês vão ter que preencher a terra agora aí, e ponto final. Deus muda de figura agora. Ele sempre quis fazer com a base num casal, aliança, e criando para a família, e da família abençoar o mundo inteiro. Qual é o caminho de bênção na terra para todos, casal, família? É assim que se abençoa. Deus ele volta a mostrar isso para nós na figura de Abraão e Sara. Quando ele chama Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu vou mostrar para você. Ele está falando assim, amigão, sai aí do teu pai, sai da casa da tua mãe, sai desse cafofo confortável, pega a Sarai, que depois vai mudar o nome, mas pega a sua esposa aí e vai para onde eu estou te mandando. Lá eu te prometo terra, casa, quem casa quer casa fora, já está no texto bíblico isso, já está dentro de nós também, e ele joga outra ideia, e eu quero descendente de você, casa e descendência. E isso é de suma importância, porque quando Deus fala assim, sai e deixa a tua parentela, Deus também fala para ele assim, quando ele pega Isaac e vai sacrificar esse menino lá no Monte Moriá. É interessante que ele fala a mesma coisa, ele fala assim, Abraão, pega teu filho, sai daí da tua casa, toma o teu filho e vai para o monte que eu vou mostrar para você. Então,
Deus ele volta e faz uma aliança com um casal, e através desse casal, o que está escrito lá no texto, você conhece? Através de Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, através de um casal, Deus abençoa todas as famílias da terra. Pensando nisso, a gente entende por que Satanás vai querer atacar exatamente quem? Famílias? Não. Primeiro, o casal. Porque ele já fez isso no começo. E quando ele derrubou Adão e Eva, ele conseguiu atacar todo mundo. Então ele vai fazer isso e vai ser sempre essa a mesma estratégia de Satanás. Ele quer atacar quem? A família? Na verdade, ele quer derrubar primeiro o cerne, o centro do núcleo, o núcleo de uma família, o casal. E eu estou falando para vocês aqui, amigos. E aqui é essa seriedade que a gente está conversando aqui um pouquinho. Mas, amigos, veja só. Isso aqui é o casal na Bíblia, né? Mas quando a gente vai falar do inconsciente, a gente também fala nas mesmas perspectivas aqui. Veja que quando a gente vai olhar na questão do inconsciente, as histórias que a gente gosta de ouvir, aqueles contos que a gente ouvia fantásticos, os filmes da Disney, a gente sempre ouve falar de uma coisa, pessoal. E até eu peguei um pedacinho aqui de um especialista, ele fala bem assim: o dilema infantil se dá em termos da dor da separação versus a necessidade da separação. Ele está falando de separar do pai e da mãe e da necessidade da gente se separar de lá. Dói deixar o pai e a mãe, mas é necessário para nós. Ele fala, é só partindo para o mundo que o ser pode se encontrar. Então veja, nas histórias infantis, você só se encontra indo para o mundo. Se você fica onde você está, você não vai se encontrar. Você precisa partir para o mundo, você precisa desbravar, você precisa ir. E ele fala assim, é lá que você vai encontrar o outro e viverá, a frase aqui, feliz para sempre. Este ponto indica que os contos são orientados sempre para o futuro, destino do inconsciente de qualquer criança, que busca o exercício de abandonar as suas dependências infantis, as coisas que é de criança, para ela de fato começar a se aparelhar para a independência da vida adulta. Então, a independência adulta não é sozinho, é ir para o mundo, encontrar alguém lá e lá ser feliz com ele o resto da vida. As histórias contam isso para a gente, pessoal. Mas veja, se a gente for olhar aqui de fato, como é que é o casal hoje, pelo menos na imaginação. Eles são, claro, a estrutura da família, a gente sabe disso, e eles carregam a responsabilidade do quê, pessoal? Bom, o sentido da vida, os filhos não vão para frente se os pais realmente não proporem para eles irem para frente. Veja, a própria felicidade do casal não é possível encontrar em outros, na verdade são os dois que têm que se encontrar. Então, felicidade do casal não se encontra fora do ambiente do casal, o começo é por eles. E é essa dupla que constitui a felicidade deles mesmos. Mas, acima de tudo, eles são um vínculo que encarnam todas as nossas expectativas. E, na verdade, a gente joga tudo na conta do amor. E, de fato, assim, no casamento, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente percebe que, na verdade, na nossa história, na nossa vida, nós casamos e nós amamos porque, de fato, a gente reconheceu que prazer só era possível se casando e tentando encontrar o outro. Todo mundo está casado aqui, e o Aleph que está com os dias contados aí para esse dia especial, de fato a gente olhou para a nossa história e falou assim, olha, se tem alguma coisa que vai me trazer vida, alegria, paz, é me casar. Eu preciso achar alguém e eu vou achar essa pessoa. Deus vai abençoar nisso. E a gente foi com cara e coragem. Só que, amigos, vamos ser sinceros. A nossa imaginação era que a gente jogou tudo na conta do amor. Mas, de verdade, o que a gente sente é um mal-estar fora do comum e, na verdade, em alguns momentos da nossa história, um mal-amar. A gente, às vezes, é reconhecido como alguém que não está amando. Várias vezes a sua digníssima já falou isso para você, maridão aí. Já falou assim, olha, sabe, acho que às vezes você não me ama, não. E ela dá uma lista para você que você fala, meu, não dá nem para contar como ela fez isso comigo. E em alguns momentos ela fala assim, eu não sei, tô meio mal, eu não sei, você não está bem comigo, a gente não está muito bem. Mas o fato, e elas não gostam que a gente fala muito disso, e a gente fica mais quietinho nós homens, mas é fato no seu coração, amigo, que você tem um mal-estar aí dentro em algum momento. E em alguns momentos você também olha e fala assim, mas será que eu sou amado de verdade? E isso daí é meio curioso, porque a gente fantasiou tanto na adolescência para encontrar alguém para nós, que a gente foi com tudo na questão do casamento. E se você parar para analisar de verdade, eu acho que você até acelerou alguns processos aí. E que você, de fato, hoje, pensando, você falaria assim, caramba, pastor, eu acho que eu avancei demais, cara, porque se eu tivesse parado de pensar um pouquinho, eu não teria ido tão rápido assim.
Mas a gente fantasiou tanto, a gente imaginou tanto, sonhou tanto, idealizou tanto, que a gente abraçou essa mulher e esse homem, e você pegou e falou assim, é meu e ponto final. Porque você fazia a conta que todo o mal-estar da sua adolescência, de perder sua realidade com o pai e com a mãe, você, na verdade, estava nutrindo uma expectativa fantástica para a próxima fase. Mas vamos lá, pessoal. Para ajudar nisso, todo mundo aqui, eu acho que já assistiu de alguma forma o filme Titanic, certo? Alguém poderia me dar o nome aí do casal? Como é que é o nome deles lá? Alguém lembra aí? Alguém pode abrir o microfone e falar aí para nós? O casalzinho lá, do Titanic, como é o nome dele e o nome dela? Alguém sabe? Rose e começa com J. Esse aí. Vamos. Ah, não, sou eu que falo das coisas aqui. Não, não lembro. Rose. Não lembra, professor? Rose e Jack. Jack. Isso aí. Esse é o Jack. Muito bom. Rose e Jack. Pessoal, desculpa, mas assim, não tem filme mais romântico e fantástico desse daí, certo? Não tem assim, ele é incrível. Só que ele é tão assim, ele é tão igual ao que estava no nosso inconsciente, de tão romântico que a gente vivenciou isso no passado, só que veja, ele é tão verdadeiro que no final a gente sabe que ele morre e, na verdade, aquele amor tão fantástico e tão sonhador, ele não se dá. Ele não é possível. Ele está só na mente e naqueles momentos que os dois viveram ali. Na vida real, aquilo não aconteceu. E veja que o filme quer mostrar para a gente uma história tão maravilhosa que, na verdade, os caras não conseguem pensar como seria a vida deles depois. Porque tá tão impressionante que, na verdade, assim, tá tão romântico, tá tão incrível, tá tão assim, que, na verdade, ele falou assim, a gente não tem como colocar lá na frente, porque a gente não consegue mensurar nenhum casamento igual esse daí. Não tem como. Então, ali eles precisam fazer o quê? Precisam matar um deles, porque, de fato, aquilo ali não é verdade. Não é assim que funciona. Nós idealizamos assim, mas, na prática, não é assim que acontece. Eles inventaram um filme, eu não sei se vocês conhecem, mas eles inventaram um filme usando exatamente os dois mesmos autores, os atores ali, na verdade, e eles fizeram como se fosse assim, o filme, claro que em outra época, mas como se... Já pensou se esses dois aí realmente tivessem casado? Como seria a vida deles de casado? E aí eu vou passar para vocês o trailer aqui, que não precisa ser um convite a assistir depois, porque, assim, eu vou ter que fazer uns spoilers desse filme aqui para nós, mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho e eu vou compartilhar para você, tá bom? Então aqui é a versão do pós-Titanic, tá bom? Vamos lá, então. Compartilhar. Aqui. Muito bem, vamos lá. Titanic. Esse é o filme. Achei. Não play. Pronto. Valendo. So what do? I'm studying to be an actress. You've been to Paris? I've never really been anywhere. All I know, April, is I want to feel things. Really feel them. How's that for an ambition? Frank Wheeler, I think you're the most interesting person I've ever met. You're only an hour from town, and there's plenty of room for kids, as you can see. What do you think? I guess I kind of like it. Won't you miss the city? Nothing's permanent, right? Right. We can't go on pretending that this is the life we wanted. We had plans. You had plans. I know. Look at us. We bought into the same ridiculous delusion. This idea that you have to resign from life, to settle down the moment you have children. It was a lie. A man only gets a couple of chances in life. Won't be long before he's sitting around wondering how he got to be second-rate. It takes backbone to lead the life you want. I support you, don't I? I work 10 hours a day at a job I can't stand. You don't have to. Who made these rules anyway? Just because you got me safely in this little trap, you think you can bully me into feeling whatever you want me to feel? In a trap! When did this happen to us, Frank? Academy Award nominee Leonardo DiCaprio. We can be happy here. I can make you happy here. We're gonna be okay. Academy Award nominee Kate Winslet. We've got to be together in this. This is our one.
Até o finalzinho deu uma cortadinha, pessoal, porque no YouTube lá eu acho Chegou que... o que é saúde? Agora a sua saúde tem um plano. Isso, muito bem. Vamos lá. Então, amigos, eu acho que até o pessoal que colocou no YouTube ali, eles ficaram até meio impressionados. Eu acho que até correu uma lagrimazinha ali, ele até deu uma bugadinha no final do filme. Pessoal, talvez o que você viu ali na legenda, na história, faça realmente um sentido na sua história. Talvez na vida de casal você olhe para você mesmo e fale assim, pastor, eu acho que de alguma forma eu trouxe algumas ilusões românticas para o meu casamento que, na verdade, ele sobrecarregou. Isso é possível, amigos. Isso, na verdade, é normal. Não se sinta mal por isso, porque isso é uma realidade para nós. Veja, aqui a ideia é que o filme do Titanic, na verdade, foi um amor interrompido que era só um sonho. O Revolutionary Road, que é esse aqui, que é o filme, na verdade, que eles chamaram de Foi Apenas um Sonho, até remetendo àquele do Titanic, foi apenas um sonho Titanic, tá? Vida real, é isso aqui. Na verdade, é uma história que mostra para nós como a gente coloca muitas expectativas na vida de casal e como isso daqui, na verdade, pode sobrecarregar o casamento. Nós podemos sobrecarregar o outro ou, de fato, nos sobrecarregar nele. E o que é normal é o seguinte, amigos, um sobrecarregando o outro e um sofrimento um no outro aqui. Veja, pessoal, acho que uns toques interessantes ali, né? De fato, a gente conseguiu perceber, acho que pelo que a gente colocou ali, eu não vou mencionar mais o filme, porque eu gostaria que você depois fosse assistir também. De uma forma muito interessante, a gente percebe que tudo aquilo que foi um sonho no passado, quando se encara a realidade, as pessoas olham e falam assim, mas será que viver casado era isso mesmo, né? Veja que eles vão para uma rua chamada Rua Revolucionária, ou Estrada Revolucionária. Eles queriam revolucionar a vida deles. Só que eles compram uma casinha branca igual a de qualquer família americana. Eles vão viver ali porque eles estão pensando que eles vão fazer uma revolução na história deles. Só que o que eles fazem? Ela engravida, 2 filhos, e claro, ele sai para trabalhar todo dia, quando volta, encontra a casa bonita e organizada, porque a nossa amiga, ela está lá dentro cuidando das coisas. Só que veja, para ele até que está tudo bem, até ele consegue vislumbrar alguma coisa para frente, ele está entendendo que a vida dele tem uma perspectiva, só que na mente dela não é assim, no coração dela não é desse jeito. Ela está sentindo, ela está precisando revolucionar isso aí. E veja que ela está assim, precisando mudar isso. Em algum momento no filme você vai perceber que o amor deles se esfria. Só vai aquecer quando ela chega para eles e fala assim, olha, para ele na verdade, né? Olha, vamos fazer uma coisa muito louca. Vamos vender tudo, vamos para Paris, que era o que a gente queria lá no passado, que era o que eu sonhava no passado. Vamos para frente. E ela planeja tudo para isso, né? Ela vai se organizar para tudo nisso aqui. Mas é interessado que ela, na verdade, ela não está gostando daquilo que normalmente seria a ideia de uma família, que é o quê? A casa, ser sustentada pelo marido, os filhos. Estou falando lá do filme, tá, pessoal? Não da realidade aqui, do filme. Mas ela quer algo a mais do que isso. Ela quer algo que, na verdade, suplanta essa ideia do cotidiano da família, né? Ela queria planejar outras aventuras. Ela queria que eles tivessem novas identidades. Eles não queriam mais ser reconhecidos por aquilo que a gente está vendo ali. Não por ser uma mãe, não por ser um pai, não por ser só um casal, não por ser ela uma dona de casa, não por ele ser só um trabalhador, um vendedor. Ela está propondo para eles novas identidades. Eu quero que o pessoal reconheça a gente com outros nomes. Eu quero ter o prazer de me ver diferente. Eu não gosto de quem eu sou. Eu não gosto do que eu estou vivendo. É interessante isso, né? Na verdade, em algum momento do filme lá, e aí eu vou parar aqui de remeter ao filme, ela faz uma pergunta para ele. Está bem no começo do encontro deles ali. Ele pergunta assim, o que você faz? E ele, como um bom homem, responde literalmente. Ele fala assim, ele responde com o que ele trabalha. Ela vira e fala assim, não, você não está entendendo. Porque, homens, as mulheres não são interessadas na realidade. Elas querem saber do sonho. A mente delas é para frente da nossa. Elas querem ver o depois. O que você fala de agora não aponta e não significa muito que ela quer saber. Não. Se você está pensando aqui, tem alguma coisa lá. E ela faz essa pergunta, como uma boa mulher. Ela pergunta isso para ele e ele, como bom homem, erra a resposta. A gente sempre erra, né? Então a resposta dele fala assim, não, eu trabalho com tal coisa. Ela fala, não, querido, você não está entendendo. Estou te perguntando o que você quer ser. Olha a pergunta, o que você faz, mas na cabeça dela está perguntando, o que você quer ser? Qual o seu sonho? E de fato, as nossas mulheres casaram conosco pensando nisso.
em onde eu e você, homens, iríamos levar essas mulheres, porque elas querem sonhar. E, na verdade, quem abre a porta, quem abre a janela, quem abre o sótão, quem abre o mundo para elas, somos nós. A gente que vai lá e toma essa mulher, como Abraão, como Deus fez também. Deus falou, vai lá, Abraão, pega a tua mulher aí e vai para onde eu estou te mandando. E Abraão pega e leva. E nós fazemos isso, nós tocamos nisso, nós pegamos. E, de fato, ela está assim, para onde você vai me levar, amor? E o cara leva mesmo, para aquela casinha na rua Revolucionária, lá naquele cantinho, a mulher está assim, não acredito. O curioso disso, amigos, é que, veja, ela queria ser, na verdade, uma atriz, mas acaba como uma dona de casa, como na rotina doméstica, que aí só para você imaginar como essa mulher está passando mal, né? Veja, amigos, ali claramente ela está no mal-estar. E ela olha para ele e fala assim, não, você não me ama. Olha o que você fez comigo. Não, você não me ama. Não, 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 não. Eu não amo a minha vida, não amo quem você se tornou, não amo o que você fez comigo, eu não amo nada do que está acontecendo. E veja, apesar de, veja só, ela quer coisas novas. Hoje, qualquer uma das amigas que eu estou vendo aqui na tela, qualquer uma de vocês, mulheres aí, com certeza a sua vida seria um sonho para ela, porque com certeza você faz mais do que, com certeza, no filme ela vai fazer lá que você vai assistir. Na verdade, se a gente fosse olhar, era para você, mulher, também se sentir bem, tranquila, feliz. Não era para estar instalado na sua história, em alguns momentos dela, um mal-estar ou um mal-amar. Você olhar e falar assim, mas eu não sinto bem amada, pastor. Não sei se esse que eu coloquei a aliança aqui, realmente, ele me ama tanto assim. E veja que isso aqui é meio interessante, porque essa amargura não é só sua. Na verdade, essa amargura é de ontem também. Se você falar, se a gente pegar a nossa mãe, se você pegar a sua mãe, a sua avó, sua bisavó, sua tataravó, todos eles, todas as mulheres lá, elas sempre iam falar alguma coisa, quando elas se uniam, era para a mesma coisa, amigos. Falar mal do maridão, isso não é uma brincadeira não, pessoal, mas é porque se ela pudesse falar, ela falaria. Elas odiavam a mesmice do marido. Sua mãe com certeza pensava assim. A sua avó pensava assim. Ela não suportava a mesmice do maridão. E interessante que ela não suportava também, em alguns momentos, a prisão da maternidade. Tinha hora que ela queria sumir. E você tem história na sua família, daquelas que no passado, todo mundo contava baixinho, falando assim, nossa, você viu o que a Maria fez? Meu Deus, ela largou os filhos e o maridão aqui e foi para outro lugar. Isso era novela na vida real. Interessante isso. Algumas não tinham essa coragem, elas só pensavam. Algumas delas eram tão para frente que elas iam lá e falavam, quer saber? Maridão, tchau. Filhos, adeus. E essas daí eram as mais malucas. O nome delas era falado, as mais lembradas. Mas, por incrível que pareça, para algumas, as mais corajosas. Porque as que não tinham coragem ficavam só na fantasia. E elas ficam pensando, mesmice do marido, a prisão na maternidade, nossa, isso aí para a mulher era terrível. E hoje, amigas, não precisa falar para mim, mas eu vou tentar descrever para você um pouquinho aqui, tá bom? A amargura de vocês de hoje. Em algum momento você, casada, já olhou para você e falou assim, como é que eu seria se eu não tivesse casada? Como é que se eu fosse livre? Como é que seria a minha história? Porque olha a expressão, né? Eu estou casada, se eu fosse livre, então aqui se associou à prisão, mas em algum momento você já se perguntou também, como é que eu seria, onde é que eu estaria, o que eu estaria fazendo se eu tivesse livre agora? Para solteiras, elas falariam assim, e se eu tivesse casada? Nossa, onde é que eu estaria agora? Como seria para mim? Então, o dilema agora que é interessante, né? Então, tem um mal-estar, né? A casada, em algum momento, pensa em estar livre. A solteira fica olhando para as casadas e falando assim, nossa, será que é tudo isso de bom mesmo que parece? Como é que seria essa vida? Para as mães, elas olham em algum momento e falam assim, ah não, o filho tem hora que me atrapalha. Ele me atrapalhou em algum momento. Talvez você não fale, mas você já pensou que em algum momento ele te atrapalhou. E para as esposas, ou melhor, para as esposas que não têm filhos, elas ficam olhando e falando assim, então, essas mães aí que têm filho, nossa, a vida delas é tão completa, né? Eu acho que na minha casa tem um buraco aqui. Tá faltando alguém nesse lugar. Olha o mal-estar. Agora você, homem, tá falando assim, esse aí é só o mundo das mulheres, ô pastor? Na verdade, o filme também traz para nós um pouco do mal-estar do homem. Porque, homens, vamos ser sinceros aqui, entre nós. Você, na verdade, está mais interessado no que você poderia ser, ou está almejando ser, ou está construindo ser, ou, na verdade, você nunca vai poder ser, do que, de fato, o que você é hoje. Na nossa cabeça, mulheres, nós não nos vemos agora e a gente nunca está satisfeito com o que a gente está agora. Nós sempre estamos pensando no que a gente pode ser, a gente está pensando no amanhã, aí está pensando o que a gente vai fazer lá na frente
E o que a gente vai ser lá, no virtual, não interessa muito no agora, a gente quer saber lá. E é muito frustrante para alguns de nós quando a gente olha para frente e a gente não consegue ver nada melhor. E, na verdade, a gente perdeu oportunidades lá atrás e a gente fala assim, não acredito, eu poderia ter sido isso e não sou hoje. Mulheres, a gente sofre demais com isso. Angústia em cima de angústia. Sofrimento em cima de sofrimento. Mas sabe como a gente resolve isso, pessoal? A gente resolve, na verdade, é assim, olhando um para o outro aqui, o que a mulher está pensando do sofrimento dela, do mal-estar dela, e o homem no mal-estar dele, e a gente, na verdade, olha para as duas coisas e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar viver um sonho, então, aqui com o que a gente tem? Vamos fazer o seguinte, ó, eu amo você no que você, homem, maridão, poderia ser, ou diz para mim que foi um dia, ou está prometendo para mim que vai ser. Então a mulher ama isso e ela projeta lá para frente, vira uma fantasia, não é realidade, ela está olhando lá para frente e ama a gente por isso. E depois, em alguns momentos, a gente olha para as mulheres e fala assim, nossa, né, que fantástico que elas realizaram tudo que realizaram. Que bonito que elas fizeram tudo que fizeram. E que bom que elas estão assim, nessa preocupação delas, que elas poderiam, e se quisessem, deixar a gente, mas não deixam. Então, que bom que elas estão com a gente. Ufa, graças a Deus, quando eu volto, eu encontro a minha esposa em casa. Porque se ela quisesse, ela teria abandonado. Então, eu amo a minha esposa, não pelo que ela é agora, mas sim pelo que ela poderia ter feito comigo, não fez, e eu estou feliz agora. Que bom que ela aguenta o mal-estar que ela tem no coração. Amigos, esse é o mal-estar que existe dentro da vida de casal. Mas por que isso, pastor? Como isso acontece? Pastor, a gente não avançou na vida? Como é que a gente ainda está nessa ainda? Como é que numa vida de século XXI, com tudo que tem de bom no século XXI, como é que a gente ainda não avançou nisso? Como é que a gente continua tendo os mesmos problemas dos nossos pais? Como isso é possível? No mesmo casamento que a gente saiu. Eu vou voltar para vocês aqui uma coisa muito interessante, pessoal. E aqui acho que talvez a parte mais filosófica da nossa conversa. E eu tenho que adiantar aqui, porque eu acho que meu tempo está pequeno. Amigos, nós estamos sofrendo um pouquinho dos ecos da revolução dos costumes. E o que é isso? Os costumes mudaram nessa época aqui nossa. Mas eles não destruíram a família, não na forma dela. Na verdade, veja, eu falei para vocês que até os homoafetivos, os homossexuais, os gays, as lésbicas, querem família. Então, a revolução dos costumes não destruiu a família. O que ela fez foi o seguinte, ela instalou um mal-estar, uma inquietude em nós. A gente já vai para o casamento pensando algo, mas hoje em dia, a época que a gente vive, ela é profundamente adolescente. Na verdade, todos nós aqui, se nós pudéssemos fazer alguns lifts, colocar uma franja maior, e se eu pudesse dar um tapa no meu físico aqui, na minha cara, e como é que eu estou, você ia colocar uma foto de minha com 18 e uma com 38 agora, você ia perceber assim, nossa, pastor, você deu um tapa no seu look para ficar igual quando você tinha 18? Eu falei, não. Eu só quis dar uma melhorada no look. Mas, invariavelmente, a melhorada no nosso look nada mais é do que você voltar à fase. É você voltar a ficar parecido, você vai voltar a ficar parecido com a melhor, entre aspas, melhor época da nossa vida. E hoje, o que a gente tem é um mundo de adolescentes. E o que é legal hoje na vida ser? Você tem que ser um adolescente. A roupa sua tem que ser nesse mesmo naipe. Você tem que ter o corpo e o físico e aguentar o mesmo que você aguentava quando era garotinho. O seu desempenho sexual tem que ser na mesma realidade. Tudo é na mesma época. E, na verdade, o que a gente mais percebe e o inconsciente de toda a humanidade hoje é falar o que para nós? Seja adolescente. Mas a nossa sociedade fica como, então? Igual adolescente. Ela é nervosa, agitada, sem tempo, não aguenta a frustração, evita a frustração mais que tudo, seja real ou imaginária, não importa. Ela faz isso aí com a gente. Na verdade, essa imposição da sociedade que a gente está exige de mim, de você também, a gente imaginar o quê? A gente tem que trocar toda hora. Porque o adolescente é assim. Ele está pensando uma coisa agora, depois ele pensa em outra no seguinte, e depois no minuto seguinte é diferente de novo. Quem tem adolescente ou trabalha com ou vive com, e teve o prazer de estar com o adolescente, você sabe que é assim. E, na verdade, o que a gente faz e o que o mundo impera para nós aqui? Olha, você tem que trocar de profissão, de lugar e de relações. Você tem que pegar sem se apegar. E a gente, de alguma forma, olha para todo esse mundo aqui e fica meio assim, mas como é que funciona a família com isso? Na verdade, hoje o nosso mundo pede para mim e para você buscar sempre mais. Não é o suficiente o que você desempenhou essa semana no seu trabalho. Você precisa fazer mais.
Ainda bem que a diretora não está aqui, mas a fala da diretora, ela sempre fala para a gente, a Elaine vai rir dentro aí que ela sabe disso, ela sempre fala assim, a gente sempre pode mais. Eu falo assim, meu Deus, cara, quando é que chega o mais? Nunca chega, né? Para o chefe, mais? Nunca acaba, ele sempre tem essa palavra. Mesmo que a gente também não entenda o que é o mais que ele quer. E a gente também tem disso. A gente olha para a vida e fala assim, eu quero sempre mais. Mas o que você quer mais, pastor? Eu não sei bem, mas eu quero mais da minha vida, eu acho que eu posso mais. E interessante que é o seguinte, pessoal, quando a gente olha para tudo isso, quanto mais distante do ideal que o mundo coloca para nós, o que a gente sonhou, ideal no quê? No ser, no ter ou no parecer, a gente se frustra, fica abatido. E aí a gente olha para isso e fala assim, cara, como é que a gente vai resolver isso? Bom, o mundo resolveu de uma forma interessante. Tudo lá de uma farmacêutica aqui. Ele dá remédios para a gente. E os remédios são assim, olha, amigos, uma cervejinha aí, vai dar uma saída com os amigos, dá uma esparecida, dá uma escapada, toma um remedinho de alguma forma aí, pode ser remédio mesmo, ou os remédios da vida para você dar uma aliviada. Vai lá, dá uma aliviada, meu caro. Só que no fim das contas, a gente está de uma forma um tanto curiosa. A gente é, o tempo inteiro, estimulado, hiperativo. Então a gente percebe que a gente tem que se movimentar toda hora. O mundo exige de você movimento. Você tem que se movimentar. Tá parado por quê? E veja que a gente fica hiperativo por isso. A gente faz um monte de coisa, um monte de realidades, muita coisa, sempre fazendo coisas demais. Mas, na verdade, em alguns momentos, quando a gente dá uma paradinha, tenta refletir um pouco mais, fica mais quieto, entende alguns impasses, fica até abatido e triste, o pessoal olha pra gente e fala assim, opa, é depressão. E você já fica com medo disso também. Fala assim, não, eu não posso ficar depressivo, não posso, porque parar é um problema para mim. O maior perigo da minha vida é parar. Então, o que a gente faz? Resumo. Sempre a gente está fazendo de mais ou de menos, com pouco foco naquilo que é objetivo e naquilo que de fato a gente deveria colocar a nossa confiança e é o que a gente deveria aparecer para isso. Então vamos lá, pessoal, como é que acontece essa nossa inquietação? Como é isso? Eu vou trazer aqui um autor interessante para nós. Freud, para quem conhece, ele é interessante. Para quem não gosta muito, eu entendo você também. Mas aqui é um ponto curioso para nós. Freud ele fez um livro inteiro para falar sobre o mal-estar na civilização. Como é o mal-estar em tudo que a gente vê. Como em toda a humanidade existe esse mal-estar. E ele explica para nós isso aí. E ele fala assim, que esse mal-estar que todo mundo tem, ele é resolvido com uma palavrinha. Olha o que o Freud descobriu, pessoal. Freud classifica o amor como uma das formas privilegiadas de que nós dispomos para driblar o sofrimento do existir. Como é que ele coloca aqui? Eu vou ler para você. Viver é doloroso demais. Se considerarmos a expectativa de prazer e felicidade que permanece praticamente insatisfeita ao longo da nossa vida, a gente vê que viver é doloroso, porque a gente tem poucos momentos, raros momentos de felicidade ali, muito poucos. E ele coloca assim ainda, a vida, tal como nos é imposta, ela é muito árdua para nós, nos traz muitas dores, desilusões e tarefas insolúveis, não dá para resolver. Para suportar isso, a gente não pode dispensar alguns calmantes, alguns confortos. E é uma palavra bíblica até que ele usa aqui, lenitivos. Um desses lenitivos, nas palavras de Freud, é o amor. E interessante que dentro do amor tem uma palavrinha lá, o sexo é um dos desdobramentos desse amor aqui. Pastor, por que você está falando isso? Porque, amigos, quando a gente é pequenininho, a gente não está pensando, a gente está pensando no amor numa veia. Na adolescência, na época que a gente está aspirando à vida adulta, ali vem um componente que era inconsciente nosso, a gente não ligava as coisas, e a palavra aparece essa palavrinha aqui. Por quê? Amor, para nós, tem tudo a ver com sexo. Por quê? Amor e sexo tem a ver com casamento. E o que tem a ver amor, sexo e casamento? Tem a ver com prazer. E casamento tem que dar prazer, porque o sexo dá prazer, e amor dá prazer também. O link é muito rápido. Qual é a resposta que a gente tem para todo esse mal-estar que todo ser humano precisa responder para ele? Na vida adulta, é muito claro. Eu preciso responder com amor, porque você poderia responder com ódio também. Mas o ódio a gente já sabe que ele não serve para nós. O ódio não constrói. Amor sim. Então eu preciso do amor. E o amor está diretamente ligado na idade da adolescência com a sexualidade. E isso aqui para nós tem tudo a ver com quem? Eu preciso achar o outro. É casamento. E isso aqui para nós é prazer. Então veja só. A gente percebe o seguinte.
A nossa busca aqui, a gente começa a buscar o nosso maridão, a nossa esposa, de uma forma meio hedonista. É o prazer nosso. Eu quero ter muito prazer. Então, o meu radar já olha para o mundo e vê quem pode me dar muito prazer. Porque, de fato, eu estou indo para lá. Eu quero amar alguém. Eu quero achar o amor da minha vida. Claro, dentro do amor vai ter sexo lá também. E, obviamente, vai ter o nosso casamento. E, para isso aqui, é um mundo de prazer. Você percebe aquela nossa conversa de por que a gente romantiza nisso? Porque a gente está buscando amor, sexo, casamento, prazer, que é o link claro. Afinal, assim, o vínculo para nós sexual, ele pode não ter sido vivido na adolescência plenamente, mas na mente você fantasiou bastante muita coisa. A sexualidade estava dominando você. Se você não lembra, é só você dar uma olhadinha nos nossos meninos adolescentes e conversar com qualquer um deles e perguntar assim, muito bem, o que você quer fazer da sua vida? Eles vão gaguejar bastante, pessoal. Ou vão inventar alguma coisa dizendo para nós que é alguma profissão aí, só para a gente ficar, que bom, que legal, estou feliz por você. No fundo, se ele tiver um pouco mais de coragem, ele vai mostrar para você que ele quer uma palavrinha só. Ele quer fazer um intercâmbio linguístico. Ele quer conhecer outras línguas. E o que significa isso, pessoal? Não é ir aprender inglês. Ele quer conhecer outras línguas. Ele quer beijar mesmo. A molecada quer beijar, porque você, na sua época, se queria beijar também. Porque quando a gente era adolescente, a gente também queria fazer isso. Era o que a gente mais queria fazer. E de beijar é o começo, ok? As outras coisas mais. Veja só, pessoal, o que é curioso, e Freud traz isso aqui para nós de uma forma interessante, é que desde muito cedo a gente já tem esse link, e ele coloca algum erotismo, mas o povo não gosta muito disso. Fala assim, nossa, como Freud pode enxergar numa criança essa questão de erotismo, o erótico e tudo mais? Não é bem assim. É que, veja, você vai entender por que ele associa as coisas. É que nós falamos que amor leva invariavelmente ao sexo, que leva ao casamento e leva ao prazer. Só que, qual o momento da nossa história que a gente aprendeu prazer, a ter prazer? Foi lá no nosso primeiro vínculo com uma outra pessoa. Na verdade, quando a gente nasce, quando a nossa mãe pega a gente e todo mundo se está aqui e se casou, a sua mãe foi suficientemente boa para você. Você passou por isso. Mas você pode falar para mim assim, pastor, eu tenho tantas coisas para falar mal da minha mãe, eu te entendo. Mas o mínimo ela fez para você. Que ela fez o que com você? Ela, com certeza, te abraçou, te beijou, na hora que você mais queria mamar e abriu aquele bocão, aquele olhão, ela colocou exatamente o seio para você, ela te pegou, enquanto você sugava, ela dava mais do que você estava precisando, que era só comida. Você queria comer, mas sem querer, nessa leva, no prazer de comer, na temperatura ideal, saborzinho doce, o leite perfeito da mãe, que era o que você precisava, ela veio com você. O abraço, o carinho, olhar para você, ver que você é lindo, falou para você, filha, como você é incrível, como você é linda, como você é especial para mim, como você é fantástica. Ela falou isso para você. Nesse momento, amigos, o prazer nasceu para mim e para você. Que nenhuma outra pessoa, depois desse momento, consegue mostrar para nós. Nenhuma, pastor? Calma, a gente vai chegar lá. Freud vai mostrar para nós que o prazer nasce para nós nesse momento, que tem a ver com a gente ter um contato com o outro. E veja que nesse contato com o outro tem a ver com o quê, pessoal? Você colocar a boquinha lá no mamilo da mãe, sugar, olhar para ela te abraçar. Tem a ver com uma interação, amigos, que quando a gente olha uma interação de uma mãe com seu bebê, veja, em alguns momentos tem algumas mães aí que são assim mais para frente, né? E elas já estão com o bebezinho no colo, já no ambiente que está, ela já abre, né? E já põe o peito para fora e já põe lá. Eu já me peguei em umas situações dessa. Rapidamente, meu olhar vai para longe. Porque eu quero desviar o olhar, porque, para mim, é uma cena bonita de um bebê com a sua mãe. Só que alguém pode falar assim, mas será que o Conte está olhando no lugar certo mesmo? Então, já rapidamente, a conotação na nossa mente qual é, pessoal? Sexual. E eu já sabendo disso, pastor, olho para longe. Simples, amigos. Essa conotação é automática em mim, é automática em você também. Veja só, a maior experiência de prazer que eu e você já tivemos foi nesse momento da nossa história. Então a gente liga automaticamente, a gente associa. Amor vem de alguém que se entregou por mim, deu mais do que eu precisava, deu o abraço, o carinho, o amor, me deu comida, então foi sobrevivência, e me deu prazer. Isso aqui amarra a gente pro resto da vida. A gente gosta de comer porque a nossa mãe deu comida para nós. A gente gosta da comida da mãe porque é a mãe que está fazendo e ninguém compete com ela, não tem jeito. E aí a pergunta de $1 milhão de Freud. Pessoal,
O que é mais natural do que persistirmos em buscar a felicidade na mesma via em que pela primeira vez nós encontramos? E aí fica claro para nós aqui. Por que a gente vai buscar e vai, na vida adolescente, olhar para a vida adulta e a gente vai falar assim, amigos, o que é adolescência? Nada mais é do que você enxergar que você nunca mais vai poder ficar naquela casa porque não tem mais espaço para você. Você quer ir para outra casa, você quer construir a sua realidade, você quer outras coisas. Morreu a infância para você, mas foi na infância que você teve o maior prazer da sua vida. Você gostaria de levar a sua mãe com você, tanto mulher quanto homem. Gostaria de levar, fala assim, eu quero levar isso aqui. Mas não é possível levar, pessoal. Porque para onde você está indo, a mãe não pode estar lá. E eles falam assim, meu Deus, pastor, como é que eu vou fazer isso? O seu inconsciente atribui a isso que você experimentou com o próximo passo. Como é você colocar a sua boca no outro? Como é você ter a vida e a realidade do outro com você? Como é você invadir o corpo de outra pessoa? E só tem uma palavra, pessoal. Você sabe o que é. É sexo. O link para nós é bem claro. Então a gente joga aquele prazer de infância aqui. Qual é o problema disso, pastor? Você já sabe. Bom, falando da coisa boa. O casamento, então, é o último reduto de prazer da infância. Então, é ali que a gente vai, de fato, agora, resolver isso que lá no passado a nossa mãe criou na gente, que a gente só foi perdendo ao longo do tempo, e a gente fica assim, mas eu vou viver sem isso? Não posso viver, eu preciso do prazer que minha mãe me deu lá. Deus inventa o casamento para nós, para a gente jogar esse prazer lá. Aí você vira e fala para mim, tá bom, pastor, então é para a gente ser criança de novo no casamento? Você já ia olhar para mim e você sabe em que momento o seu maridão, a sua esposa foram criança para você. E você vai falar assim, pastor, não tem como, meu caro. Não dá para ser criança aqui. Tem que ser adulto nessa realidade. E aí é que eu digo para você que a gente chega, na verdade, com essa perspectiva de que a gente vem com a realidade da nossa família, com a ideia de que a gente tem que chegar para eles e colocar assim, olha, a minha vida e o que eu sempre quis de prazer, e o meu prazer desde criança foi sempre assim. A comida que eu comia era desse jeito, você faz de um jeito diferente. A minha mãe me tratava assim, você me trata diferente. Meu pai se preocupava comigo, mas era diferente. No fim, assim, olha, tá muito diferente daquele prazer que eu tive no passado. Quem pensa assim, quando entra no casamento, veio infantilizado, veio criança. Trouxe algo de lá para cá que não era para trazer. Mas, pastor, agora eu não estou entendendo mais nada. Você deve falar, mas como é que eu vou chegar, pastor, na vida adulta? Como é que eu chego na próxima realidade? Tem um problema aqui, né? É uma ilusão, né, que a gente está percebendo aqui. A gente percebe que, de fato, a gente precisa enxergar uma forma de resolver isso, porque a gente vem para o casamento com as nossas expectativas, com o prazer e com o que a gente quer sentir, e o outro também vem com isso. É um encontro de dois, correndo na direção. Só que, às vezes, isso aqui é um desencontro. E agora eu estou colocando a solução para nós aqui, pessoal. Sabe aquele primeiro momento, aquele encontro que você teve com ela e com ele? Esse encontro aí durou muito pouco tempo, se até hoje você ainda está com um pouquinho de dificuldade. O que resolve esse desencontro do casamento e esse mal-estar que a gente está? Nada mais é do que a intimidade. Veja, de alguma forma, em algum momento, a gente olha e fala assim, pastor, intimidade de que forma? Talvez, se você conversar com algumas pessoas que se separaram, ela vai falar assim, olha, quando eu percebi que eu estava dormindo com o meu inimigo, quando eu percebi que eu tinha sido enganado no casamento, quando eu percebi que ela mudou, que ele mudou, eu simplesmente decidi me separar. Mas alguns de nós já percebemos isso também. A gente percebe que quem a gente imaginou e escolheu lá no passado está muito diferente hoje. A gente fala assim, mas não faz sentido isso aqui. Mas, pessoal, talvez tenha uma lógica por trás disso. Nós nos encontramos no começo e a gente começou a se encontrar ali e, no fim, chegou no casamento até onde a gente está. Mas é possível que você, porque está muito próximo, está achando que a sua proximidade é que está atrapalhando. E aí eu vou dizer para você assim, olha, é uma proximidade meio falsa mesmo. Aqui, pessoal, para quem estuda um pouquinho e quer ver um objeto, se você quer entender e quer ter amplitude inteira do objeto, se você chegar muito perto dele e ficar olhando demais, você vai tomar a parte pelo todo. Você vai achar que o celular nada mais é do que esse borrão preto que eu estou tentando olhar aqui. Mas se eu tiver e separar um pouquinho mais, e ficar um pouco mais distante dele, eu vou ter um encontro com ele. Mas, pastor, como assim? Eu separar dele, eu vou ter encontro com ele? Sim. Se você deixar um pouco mais distante, tentar olhar no conceito mais geral, você vai perceber que, na verdade, você pode, sim, se encontrar e você não vai se perder na falsa cegueira.
que é o quê? Tomar a parte pelo todo. E nós, às vezes, pegamos a parte do nosso querido, da nossa querida, e achamos que é o todo dele. E é só uma parte. Porque a gente tem uma falsa, uma proximidade falsa com ele. Outra coisa, amigos, na intimidade, ela tem algumas regras que são meio contraditórias. Uma delas é isso que eu te falei. Você está muito perto, você está bem íntimo, mas você está tão íntimo que não consegue enxergar o todo dele, ou o todo dela. Aí foi uma coisa meio contraditória. Um outro fato que é contraditório também. É impossível para mim e para você saber o que o outro pensa. E principalmente o que o outro sente. A gente acha que a gente sabe. E em muito tempo convivendo juntos, a gente vê alguns lances disso aqui. Mas porque houve muita intimidade antes e que, na verdade, a gente percebeu isso. Só que mesmo a intimidade não dá para saber 100% o que o outro pensa. Sabe por quê? Porque o outro nem sabe bem o que ele está pensando. E aqui é um tanto interessante. Como eu que estou fora, vou saber tanto do outro que está lá, sendo que ele mesmo não sabe bem o que está pensando. E em alguns casos, existem alguns pensamentos na cabeça do outro que ele nunca poderia dizer para mim. E que eu também nunca poderia dizer para ela. Mônica não pode dizer para mim, eu também para ela. E aí aqui tem história para isso, amigos. E desenrolando isso, tem outro fato também. Amigos, é preciso dar tempo para o outro se revelar tanto quanto for possível para ele, quanto for necessário para ele também. E aqui é interessante, pessoal. Você, na intimidade, para diminuir o mal-estar, você precisa dar para ele o tempo que ele precisa para se revelar para você. A intimidade não é só uma busca sua, é o quanto o outro quer revelar para você da sua história também. E aqui eu vou para o último fato desse detalhe nosso aqui da intimidade. A gente anseia muito por provas de amor. E porque a gente não suporta a separação. Na verdade, toda vez que a gente lembra da separação da nossa mãe, é sofrimento para nós. E toda vez que a gente olha para o mundo em nossa volta, a gente não quer a intensidade da separação, a gente não quer ficar de lado. Mas a gente precisa de tempo para, de fato, o outro dar as provas do amor que ele quer dar para nós, não as que a gente impõe nessa outra pessoa. A gente precisa de tempo para o outro entender como funciona. E veja, o casamento precisa de tempo para durar o mínimo dele ali. Ele tem que ter durabilidade, tem que ter compreensão, tem que ter silêncio. E no fim, a gente enriquece com isso. Então, deixa eu fechar agora tudo aqui que eu queria falar com vocês, amigos. Vamos lá. A gente começou dizendo que lá no Titanic era um sonho e a gente queria muito viver algo daquele jeito. Só que o filme novo do Jack e da Rose traz para nós a realidade das coisas. Um mal-estar, uma inquietude. Mas a gente percebeu que no caminho da nossa história, o último reduto de prazer da vida é o casamento. Por quê? O primeiro foi com a nossa mãe. E depois disso, a vida só foi levando a gente para longe dela. E a gente viveu só um pouquinho bebê com ela. Mas foi tão intenso que, na verdade, marcou a gente pro resto da vida. Só que, amigos, vejam, esse momento de intensidade aqui da nossa infância, nada mais é para criar em mim e você uma expectativa do outro para onde a gente vai. E, de fato, no texto bíblico, é no casamento que você vai ver a maior parte do prazer da sua história, onde você vai ter o prazer de ser amado pelo outro, porque foi a nossa mãe que nos amou primeiro. E amor é assim, amor é algo que ele destaca dentro de nós. Você só ama o marido que você está vendo porque ele despertou em você amor. E eu só amo a mulher que eu tenho porque ela só recebe o meu amor porque ela percebe que eu despertei nela amor. Então, nessa perspectiva, pessoal, a gente precisa enxergar e ver que o casamento, a gente traz para ele expectativas de infância para cá, mas a gente não pode viver aqui como uma criança, como achando que vai ser como foi com a nossa época da nossa mãe. Aqui pede para nós a vida adulta. E a vida adulta veja, amigos, simplesmente olhar para os detalhes que Deus já trouxe da história para nós. Quando é que a gente é infantil no casamento? Quando eu e você olhamos de uma forma poligâmica a casa. A Bíblia fala para nós que é Adão e Eva, monogamia. Essa é a sua mulher, não tem outra. Esse é o seu homem, não tem outro. A gente é infantil quando a gente começa a colocar nessa figura aqui outros e outras. Quando você é infantil também? Quando você pensa em se divorciar. Por quê, pastor? Porque, na verdade, na Bíblia, ele colocou durabilidade. Foi eterno o casamento, lá no começo. E o divórcio é a infantilidade das coisas.
pensar na separação, na verdade, é você agir de uma forma infantil no casamento. O adultério, pessoal, é uma forma infantil de agir? Olha, duramente é. Porque, na verdade, na ideia bíblica, é fidelidade. Então, adultério é ser infantil no relacionamento. Fidelidade é você ser maduro. Homossexualidade também é infantilidade, na realidade, do casamento. Heterossexualidade, o hétero, é o que Deus propôs para mim e para você. Esterilidade, ou porque a gente, infelizmente, está no corpo, ou por escolha, também é infantilidade no casamento. Na verdade, a fertilidade é a maturidade. E diferenciação dos sexos e a deterioração disso também é um equívoco, porque na Bíblia se fala de complementariedade. Os dois são diferentes, mas se complementam. E por último, achar que no casamento tudo se resolve com prazer também é ser infantil. Porque a Bíblia mostra para nós que nós vivemos numa conexão imperfeita e nós temos que saber lidar com as frustrações. Para acabar, pessoal, a família, para nós, ela é tudo. Já falou um pensador inteligente no passado. Mas a base da família é o casal. Esse casal aqui tem aspirações que vêm do passado deles. E que, de fato, a gente projeta nessa nova vida porque a gente quer o prazer de novo, o mesmo que tivemos no passado. Só que quando a gente vem para o casamento, Deus revela para nós algumas surpresas dessa realidade aí. Nunca vai ser igual foi lá no passado. O casamento propõe para mim e para você algo melhor. Você vai dar o seu melhor. Você vai aplicar o seu melhor e vai mostrar suas expectativas, mas vai trazer o melhor de você para ele. E do outro lado, o outro também vai trazer isso para você. E você vai construir uma história de amor perfeito. Porque a sexualidade com a mãe lá no passado, isso não era possível. Mas com a esposa aqui, é aqui que você é completo. E aqui a gente fecha o ciclo todo, amigos. E a perguntinha, volto para vocês aqui, pessoal. Assim, o que é a igreja, o que a gente vê aqui em volta que tem ajudado a gente como família e como casal? Na verdade, as relações amorosas, elas são importantes para nós, a saúde disso. Grupos de amigos, como esse momento nosso aqui, ele é importante nisso. Na verdade, os irmãos de igreja nos ajudam nessa realidade. A nossa família nos apoia também, mas, acima de tudo, o conceito de igreja para nós é a forma como Deus sempre fala ao nosso coração. E aí eu volto com a última pergunta aqui, e eu queria saber se você tem coragem, amigo e amiga, de responder aí, ó. Eu perguntei para você no começo, você teria alguma fantasia romântica do seu casamento, algo que você pensou, você toparia falar para o seu cônjuge, revelar para ele? Se já aconteceu, se já falou no passado, tudo bem. Mas se você ainda não falou, você toparia falar? Eu acho que é o primeiro caminho aí para você quebrar essa barreira de talvez do mundo aí idealizado do casamento e o mal-estar que você está, para você caminhar para a intimidade, que é o que Deus quer de mim e de você. Porque a vida e o que significa o casamento? Você ser feliz para sempre, com essa pessoa que está do seu lado aí, que você escolheu um dia e que hoje você também está escolhendo ficar com ela. Mas Deus te dá a oportunidade de você ir tirando aos poucos esse mal-estar. Como? Construindo com ela a felicidade, a alegria, que ela pode ser plena aqui na Terra, com essa mulher aí. Deus pode te dar essa oportunidade de você aceitar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Pastor Conte. Mais uma vez, grande aprendizado. Aí, Will, batendo uma palminha, parabéns aí. Palmas para vocês. Se o Will bateu palma, então eu estou feliz porque esse aqui entende perfeitamente o que nós estamos falando aqui, porque esse amigo aqui é psicólogo e ele domina essa arte aí. Eu me aventurei um pouquinho no mundo dele, né? Ele já veio falar para nós. Ele já veio. E vai ter repeteco aí com o Will logo mais. Muito obrigada, a Rose também, batendo palma. Obrigada aí pela participação de vocês, Marilu, também nossa colega de trabalho, obrigada pela presença. Pastor Conte, eu agradeço aí você ter aceito esse convite. Obrigada aí, Mônica, por estar também com a gente. É muito bom te ouvir. Eu tenho certeza aí que a academia, ela aprendeu um pouco mais de como a gente deve se relacionar, né? Que as fantasias, que os desejos de cada
cada casal possa estar no plano de Deus, né? Muito obrigada. Que todos vocês possam ter um bom restante de sábado, que as bênçãos de Deus possam estar sempre presentes. E eu quero muito agora, Conde, que você termine com uma oração a todos esses casais. Nós temos, toda sexta-feira, a gente tem um encontro, né, como esse, próximo sábado também, e a nossa classe, na realidade, era uma classe de escola sabatina, que era presencial, mas nós não paramos, foi para sábado, tornou-se sexta-feira à noite, e a gente está aí nessa batalha, porque nós acreditamos que isso faz parte para nós enriquecermos nosso relacionamento entre marido e mulher, como família também. Então, cada semana é um novo aprendizado. E eu agradeço muito pelas palavras, Conde, que você trouxe nessa noite, viu? Fica aí o meu forte abraço para você. Por favor, ore por nós. Muito bem. Oremos então, amigos. Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Sucesso para você, sucesso na sua vida e no seu casamento também. Vamos lá? Bom Deus, muito obrigado porque o Senhor, quando pensou em nós, o Senhor pensou de uma forma muito impressionante. O texto bíblico e o casamento, ele é antes da queda. E ele é algo que a gente herda. Tem a ver com o sábado também. Tem a ver com a filiação com o Senhor. Somos filhos de Deus. E o pecado e a queda não tirou isso de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor realmente cuida da gente. Quando o Senhor nos fez lá no passado de uma forma perfeita, o Senhor não tirou de nós a oportunidade da felicidade aqui na Terra, sim. É claro, o Senhor tem que estar presente, mas o Senhor é um Deus tão fantástico que o Senhor deu oportunidade para nós também fazermos a vida do outro feliz. E começa num casal, começa no encontro com o outro. Mas isso foi com Adão e Eva, Senhor. Eles começaram como casal lá. Nós tivemos o prazer de um dia termos uma mãe, termos um pai que se amaram, e a história deles fantástica. Um casal gerou a gente. E todos que estão sobre a terra são fruto do amor. Senhor, tem outras histórias mais difíceis aí, mas eu quero considerar aqui que nesse grupo nós estamos com o fruto do amor, Senhor Deus, do casal. Pai eterno, o que eu te peço é que o Senhor continue abençoando as nossas famílias. O Senhor abençoe cada um dos casais que estão aqui. Que o Senhor dê para eles vida, alegria, paz. Que eles saibam enxergar onde eles estão na vida agora, em que fase da vida eles estão. Que eles possam reconhecer, Senhor Deus, de fato, qual é o valor do casamento. E o casamento é a única instituição aqui na Terra que pode tornar aquele momento que a gente teve com a nossa mãe de prazer, de vida, de alegria, de paz, de amor, um efeito que dura, Senhor Deus, o restante da nossa história. Eles não rivalizam, eles se complementam, Senhor. E nós queremos muito a felicidade que nós já tivemos dos nossos pais, mas queremos agora a felicidade que um pode dar para o outro. E, Senhor, eu peço que cada marido aqui se esforce ao máximo para reconhecer, para entender e na intimidade abençoar a vida da sua esposa. Que ele seja uma bênção para essa mulher. Eu quero muito que as mulheres aqui também sejam uma bênção para os seus maridos. E que, Senhor Deus, esses casais aqui vivam a alegria, a plenitude da paz, do prazer e do amor que o Senhor inspirou em cada um de nós. É a minha oração. Por Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, um beijo para vocês. Até sexta-feira. Tchau. Prazer, Gabi. Gabi ou Gabi? Gabi. Não conhecia a esposa do Will, gente. Não. Muito linda você. Muito bom tê-la conosco, viu? Tchau, Tiana, Marilu, Rinaldo, Manassés. A gente queria ver o bebê, Manassés. Que pena. Fica para uma próxima. Tchau, Manuel. Tchau, tchau, gente.